Um médico popular chega em casa depois de um longo dia de trabalho e é brutalmente assassinado. É assim que começa o livro Uma Sombra na Escuridão, do autor Robert Brindza, ou Brindza, eu nunca sei como pronuncia o sobrenome dele. Pois muito que bem, meu povo, puxa a cadeira, senta e vamos bater um papo sobre literatura, sobre romance policial, sobre esse livrinho aqui. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a... Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje com uma dica literária, uma dica de leitura para vocês. E o livro em questão é este moço aqui, do autor Robert Brindza, ou Brindza, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, e que se chama Uma Sombra na Escuridão. É o segundo livro do autor que eu leio, já tem um outro aqui, A Garota no Gelo, depois vocês deem uma olhada, procura aí na parte de literatura e vejam se vocês gostam também. É um livro para quem gosta de romance policial, para quem gosta de serial killers, assassinatos. Eu tô nessa vibe, né? Tô lendo mais livros de serial killer do que eu consigo imaginar. Quando eu vejo, eu tento ler outro tipo de literatura, mas quando eu vejo, lá estou eu de volta aos assassinatos. Então, este é o segundo livro do autor, como eu disse para vocês, ele tem uma série de livros que acompanham uma detetive, que é chamada a série, né, da detetive Erica Foster, e essa é mais uma aventura da Erica Foster, pois é ela que investiga o crime, ou os crimes, na verdade, né? Porque tudo começa, e assim, o Robert, ele sempre começa os livros dele já com uma cena bem impactante. Então, na primeira cena, nós já temos alguém invadindo a casa de um médico, uma invasão bem planejada, e matando esse médico. Envenena o cara e depois coloca um saco plástico na cabeça dele, fazendo com que ele morra sufocado. A Erica começa a investigar e aí eles começam a conjecturar um monte de possibilidades a respeito daquele assassinato, inclusive o fato de o moço ser gay, né, o médico, porque ele tinha ali um perfil nos aplicativos de pegação, ele tinha pornografia gay ali na sua casa, então eles acham que pode ter sido um encontro que não deu certo. Porém, esse médico também era casado, tinha acabado de se separar da esposa e tinha um filho. E a separação dele com essa ex-esposa foi bem complicada, foi bem tumultuada. O irmão dela, inclusive, teria ameaçado o médico de morte. Enfim, uma rede de intrigas grandiosa. E essa rede começa a se espalhar e a detetive Erica Foster e a sua equipe começa a se perder ali na investigação, sem saber para que lado que eles correm, qual a abordagem que deverá ser dada neste caso. Quando eles estão mais perdidos do que nunca nessa investigação, eis que aparece um segundo assassinato. Dessa vez, quem é assassinado é um apresentador de televisão desses programas sensacionalistas, tipo da Atena e tal, que faz sensacionalismo com crimes. Um moço bem famoso, claro, né? Porque apresenta esses programinhas de fim de tarde, sanguinolentos. Ele é bem conhecido, bem famoso e ele é assassinado da mesma forma. A pessoa invade a casa dele, uma invasão planejada, e acaba matando o moço com um saco plástico na cabeça. Aliás, um saco plástico estranho, eu nem sabia que isso existia, porque a história se passa na Inglaterra, que eles chamam de saco de suicídio. Aparentemente lá existe um saco que as pessoas compram para se matar. Enfim, cada louco com a sua mania, né? Mas esses não são os únicos assassinatos. Nós ainda temos um outro assassinato que eu não vou contar, porque senão vai ser um spoiler, porque lá no meio do livro envolve algumas situações relacionadas à detetive do caso, daí pode perder a graça. O babado desse livro, gente, é o seguinte: nós temos aí um serial killer que começa a matar da mesma forma, por algum motivo. A detetive tem que, além de procurar o assassino ou a assassina, ela tem que também enfrentar a burocracia da polícia e a política ali por trás da polícia, que determina casos e promoções e quem vai investigar o quê. Então tem todo, ao mesmo tempo que ela tem que fazer o trabalho dela de investigadora, a Erica, ela tem que enfrentar também a burocracia do seu departamento. Um ponto curioso que eu achei nesse exemplar é que aqui o Robert ele usa e abusa da metalinguagem, porque um dos personagens mais importantes e impactantes da história é um escritor de romances policiais gay, porque o Robert Brindza também é um escritor gay na vida real, né? Então
meio curioso você ver essa metalinguagem dentro da história. O único ponto que eu achei assim meio desperdiçado no livro é que ele toca, né, paralelo aos assassinatos, ele toca no caso de uma situação de pornografia infantil, mas apenas toca no assunto e a história não é desenvolvida de maneira mais séria. É apenas assim, paralelo mesmo, fica mais que no campo da trama coadjuvante. Eu acho que poderia ter sido melhor explorado. O que é interessante no caso dos livros do Robert Brindza é que, assim, não são livros tão grandes, né? Tipo 320 páginas. E um outro detalhe é que ele escreve capítulos bem curtos e as frases também são muito diretas e curtas e rápidas. Então cada capítulo dá a sensação que a gente tem é de que está assistindo a um filme. Então, assim, cada capítulo parece uma cena de um filme realmente, como se fossem cortes rápidos. Então a história não enrola, ele não fica preso a detalhes desnecessários, ele vai direto ao ponto e isso faz com que a leitura flua muito bem. Sem falar que a escrita dele é bem envolvente também e os personagens são muito bem estruturados também. Um outro detalhe que perturba também a vida da dona Erica Foster é que os assassinatos são de homens que aparentemente não têm nenhuma ligação entre eles, não tem nada em comum. Então por que que essa pessoa estaria matando essas vítimas em questão? O que que tem nelas que motivou esse assassinato? O interessante desse livro, ao contrário do primeiro que eu li, que você só fica sabendo do assassino lá no final, nesse o assassino já é revelado ali na metade do livro. Então assim, você fala, ué, mas é essa pessoa que está matando? Você já sabe quem está matando. O lance é você descobrir o porquê que está matando e como que vai ser revelada essa situação. Então, mesmo a gente sabendo quem está matando ali na metade do livro, a gente ainda fica preso à história, porque a gente quer saber como que aquela história vai acabar. Ponto para o autor, que consegue prender a nossa atenção até a última página. E assim, como eu falei pra vocês, é uma série. Essa série, Erica Foster, né? Ela tem vários livros com essa detetive. Esse é o segundo. As histórias, até onde eu me informei, são histórias completas. Cada livro é um caso que ela tem que investigar. Mas como é uma série, você também vai acompanhar a vida pessoal da detetive. E aí uma história passa para outro livro e tal, porque existem uns conflitos ali na vida pessoal dela que se arrastam pelos livros afora. Eu acho que vai se arrastar por vários livros, porque do primeiro para o segundo já tinha coisas pessoais que foram trazidas, né, para esse segundo volume, e tem situações que foram deixadas para o terceiro, que eu já comecei a ler e é muito bom também. Então é isso, a minha dica de leitura para vocês é Uma Sombra na Escuridão, do autor Robert Brindza, publicado no Brasil pela Gutenberg, tem 320 páginas e é uma leitura fácil e rápida para quem gosta de romance policial, investigação, crimes e psicopatas de um modo em geral, ou seja, para pessoas de espírito bem bizarro mesmo, assim como eu. Gostou desse vídeo? Dá joinha e compartilha com seus amigos. Não gostou? Pode dar dislike e compartilhar com seus inimigos. Se inscreva aqui no canal, volte mais vezes e a gente se vê a qualquer momento.